Olá pessoal, tudo bem? Segundo bloco de triângulos. Lá no primeiro bloco a gente fez toda aquela parte introdutória, explicamos o que é triângulo e vimos dois teoremas muito importantes. A soma dos ângulos internos, que na verdade nós já conhecíamos, a soma dá 180 graus, e um outro teorema que dá suporte ao primeiro, que é um ângulo externo é igual à soma dos dois internos não adjacentes a ele. Legal? E a gente acabou exatamente aí. Temos que fazer pelo menos dois exercíciozinhos aqui dentro da parte teórica para fixar essas ideias, ok? E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Vamos direto para o quadro para treinar um pouco esses dois teoremas, ok? Vamos lá. Muito bem, gente. Essa daqui foi a última imagem que a gente viu lá no primeiro bloco. A demonstração da soma, ou melhor, do teorema do ângulo externo. Para lembrar, tá? Olha só. Um ângulo externo é igual à soma dos dois internos não adjacentes. É igual a alfa mais beta. Não se esqueça disso. Nós vamos utilizar para valer isso aqui. E é justamente isso que a gente vai fazer agora. Olha só. Exemplo. Encontre o valor de x na figura abaixo. Essa já não é uma questão muito básica. Nós temos aqui uma situação bem sofisticada, onde temos alguns ângulos e a gente quer esse valor específico aqui, ok? Muito bem. Para início de conversa, vamos colocar algumas letrinhas aqui. Olha, vou chamar esse vértice aqui de A, esse aqui de B, este de C, este de D, esse aqui, olha, de E e este de F. E agora a gente vai prestar atenção inicialmente em um desses triângulos. A gente tem vários triângulos aí. Eu gostaria que a gente prendesse a nossa atenção aqui, olha, nesse triângulo. O triângulo ABC. Vamos olhar para esse triângulo com bastante atenção. Ok? O que é que a gente tem sobre esse triângulo? Tem dois ângulos internos, 40 e 60. Se a gente for trabalhar com este ângulo externo aqui, olha só, esse ângulo aqui, a gente tem que concluir facilmente que esse ângulo, na verdade, é um ângulo externo e ele é a soma dos dois internos não adjacentes, igual a 40 mais 60. O teorema que a gente acabou de rever, olha só, um ângulo externo é a soma dos dois internos não adjacentes. Por isso, esse ângulo vale 40 mais 60. Esse cara aqui vale 100 graus. Legal? Ótimo. Agora a gente vai olhar para outro triângulo. Esse aqui, olha, gente. Vamos prender agora a nossa atenção nesse triângulo aqui que eu estou indicando em laranja. O que é que acontece aqui, pessoal? Nós temos dessa vez, olhando para esse triângulo laranjinha, temos dois ângulos internos, x e 100. Repare que para esse triângulo, o ângulo que a gente encontrou, o 100, é um ângulo interno. E nós temos também esse 150 aqui, que para esse triângulo é um ângulo externo. Utilizando o mesmo teorema, nós podemos dizer que x mais 100 igual a 150. Ou seja, a soma de dois ângulos internos é igual ao externo não adjacente. E daí a gente pode montar a seguinte equação. X mais 100 igual a 150 graus. Passando 100 subtraindo, a gente vai ter x igual a 150 graus menos 100. E, obviamente, x igual a 50 graus, que é justamente a nossa resposta. Legal? Vamos em frente, vamos ver mais uma questão envolvendo a ideia de ângulos externos. Olha só. Encontre a soma dos ângulos indicados na figura abaixo. Essa questão já é uma questão um pouquinho mais complicada, ok? Repare que nada é indicado aqui, apenas os ângulos. A gente não tem absolutamente nenhum valor. Vamos trabalhar a ideia. Para início de conversa, a gente tem que dar nome a esses ângulos. Vamos chamá-los de x, y, z e w, ok? Muito bem. Primeira ideia. Se esse ângulo x é um ângulo externo, o seu interno, indicado aqui,
vai valer quanto? Vamos pensar um pouco. Vamos supor que esse x fosse 100 graus. Esse aqui valeria 80, porque 180 menos o 100, caso fosse 100. De uma forma geral, se ele vale x, a gente pode dizer que esse cara aqui vai valer 180 menos x. Ok? Muito bem. Mesmíssimo raciocínio para este ângulo aqui. Se o externo vale y, esse aqui de dentro, o interno, vai valer 180 menos y. Até aqui tudo bem. Agora eu quero que a gente preste bastante atenção nesse ângulo aqui, olha, nesse triângulo aqui. Esse triângulo aqui representa muito para a gente na resolução dessa questão. É importante que nós entendamos que a gente já tem, na verdade, dois ângulos internos, o 180 menos y e o 180 menos x. Que tal se a gente encontrar esse ângulo externo aqui? Observe, esse ângulo externo é a soma dos dois internos não adjacentes. Novamente, o teorema do ângulo externo. Portanto, podemos afirmar que este ângulo vai valer 180 menos x mais 180 menos y. Vamos puxar uma flechinha aqui e escrever 180 menos x mais 180 menos y. Organizando isso aqui, a gente pode somar 180 com 180, e aí então ficaremos com 360 graus menos x menos y. Ok? Vamos em frente. Agora, a gente vai pensar sobre este ângulo aqui. Olha só, esse ângulo é o suplemento de z. Perceba, vamos supor que o z valesse 120. Esse aqui ia valer o quê? 120, ou melhor, 180 menos 120, seria 60. De uma forma geral, este ângulo aqui vai valer 180 menos z. Ok? Muito bem. E agora a gente vai visualizar o último triângulo. Olha só. Esse triângulo aqui, olha, triângulo importantíssimo para a gente na resolução da questão. Repare que agora, nesse triângulo aqui, nós temos dois ângulos internos, o 360 menos x menos y, e temos também o outro ângulo interno, 180 menos z. E esse ângulo aqui faz papel de ângulo externo, portanto, ele, o W, é igual à soma dos dois internos não adjacentes. Vamos montar uma equação bem legal. Olha só, W igual a quem? A 180 menos z mais quem? 360 menos x menos y. Somamos esse cara aqui, olha, com esse aqui. E igualamos a W. E agora, gente? Agora a gente vai pegar o menos z, o menos x e o menos y, vai passar para o outro lado, para que eles se juntem com o W. E nós ficaremos com o quê? X mais y mais z mais w igual a quanto? 360 mais 180. Somando logo 360 com mais 180, a gente encontra 540, que é exatamente o que a questão pede. Olha só, x mais y mais z mais w, a soma dos ângulos indicados na figura. Legal? Muito bem, vamos em frente. Olha só, agora a gente vai ver uma parte super fácil, bem tranquila, mas com um detalhezinho que às vezes algumas pessoas se confundem. A classificação dos triângulos quanto aos ângulos. Observe só, um triângulo pode ser acutângulo, ou seja, possui os três ângulos agudos, todos, obviamente, menores que 90 graus. Ele também pode ser um triângulo retângulo, ou seja, possui um único ângulo reto e os outros dois agudos. Um detalhe importante é que, nesse caso, a soma dos dois ângulos agudos é igual a 90 graus, ou seja, alfa e beta são complementares. E o último caso
é o caso do triângulo obtusângulo, que possui um único ângulo obtuso e, por consequência, os outros dois agudos. Nesse caso, a soma dos agudos necessariamente dará menos que 90 graus. Ok? Muito bem. Tudo bem fácil, tudo bem tranquilo. Agora, entra uma parte importante, que é essa daqui, classificação quanto aos lados. O triângulo pode ser escaleno se todos os lados tiverem medidas diferentes, ou pode ser isósceles, se houver alguma congruência, ou seja, se ele possui lados congruentes. O grande detalhe é o seguinte: existem dois tipos de triângulos isósceles. Os triângulos isósceles com dois lados iguais e um diferente, e os triângulos isósceles. Isso mesmo, isósceles com os três lados iguais. Só para lembrar, triângulo isósceles é aquele que possui congruência. Três lados congruentes possuem congruência. Portanto, nesse caso aqui, a gente também chama de triângulo isósceles. Talvez alguém possa estar estranhando, porque na verdade esse triângulo é conhecido como triângulo equilátero. Mas é bom que a gente entenda que o triângulo equilátero é apenas um caso particular. Em outras palavras, todo triângulo equilátero é triângulo isósceles. Legal? Para a gente entender isso bem, eu fiz um diagrama, o famoso diagrama de Venn, dividindo os triângulos quanto aos lados. Na verdade, a gente só tem dois conjuntos, os escalenos e os isósceles, ok? Escalenos não possuem lados congruentes. Olha só, medida 2, 3, 1, medida 2, 3, 1 e assim por diante. E os isósceles são todos esses caras aqui. Ou seja, se a gente tiver lados congruentes, eles se classificam como isósceles. E agora a gente consegue enxergar bem. Existe um subconjunto dos isósceles, conhecidos como triângulos equiláteros. Ok? Olha a observação importante. Todo triângulo equilátero também é triângulo isósceles. Legal? Muito bem. Gente, mais um bloco de triângulos. O próximo assunto é muito importante. Eu ainda tenho um tempinho aqui nesse bloco, mas resolvi não começar porque ele é muito importante, então eu não quero quebrá-lo, ok? É o tópico das sevianas. Nesse bloco a gente viu coisas importantes, fizemos dois exercícios bem legais e vimos umas classificações. Aqui um detalhe muito importante que eu já falei e quero repetir para reforçar um pouquinho. Todo triângulo equilátero também é um triângulo isósceles. Isso a gente não pode esquecer. Vou repetir. Todo triângulo equilátero também é triângulo isósceles. A recíproca é falsa. Em outras palavras, nós temos triângulos isósceles que não são equiláteros, mas todo triângulo equilátero também é triângulo isósceles. Legal? Bom, a gente fica por aqui e já já o terceiro bloco de triângulos. Falou? Tchau, tchau.